Olá, eu sou o Paulo Taborda e esse é o seu Ficiência. No programa de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como são apresentados os conteúdos de matéria e energia no nono ano. E para conversar com a gente, o Hércules, aqui o professor Hércules. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo do nono ano do ensino fundamental, na nova base do BNCC, então tratada matéria e energia, mais especificamente, no nosso caso, em energia. Ficiência, a física do seu cotidiano, também em suas aulas. Ficou bem evidente que a maior mudança talvez seja no nono ano, né? Talvez o professor sinta mais, né? Porque até o ano passado, até 2019, você tinha um tratamento pro nono ano, meio a meio, física e química ali, era dada uma pequena introdução de física, com movimentos, com um pouquinho de dinâmica, né? E química, estudava um pouquinho lá da estrutura atômica e tudo mais. Agora esses conteúdos eles são arrastados, né, desde o sexto ano até o nono ano. Então ficou bem diferente nessa parte, né? No nono ano agora, a gente tem alguns conteúdos que são bem diferentes do que tinha antes. Os conteúdos eles exploram os aspectos quantitativos das transformações químicas da estrutura da matéria e as radiações e suas aplicações na saúde. Então, os conteúdos eles são bem diferenciados do que eram antes. Antigamente você tinha os conteúdos de química, normalmente era primeiro semestre do ano, era a parte de química, e no segundo semestre era de física, ou vice-versa. E na parte de física você tratava mais do movimento retilíneo uniforme, do movimento de corpos, de um pouco de força, e falava mais ou menos de luz, eletromagnetismo, alguma coisa, estrutura da matéria, mas era pouquíssimo. Mas estrutura da matéria era falado mais em química do que em física. Então era pouca coisa. Agora já tem um enfoque um pouco mais geral, né? Tem até luz, os tipos de energia, radiação. Então são coisas mais abrangentes. Agora quando se fala dessa estrutura da matéria aí no nono ano, ela é mais com um enfoque maior sobre como que os estados físicos da matéria se comportam até com diferentes temperaturas, né? Como que é essa organização, né, das moléculas ali, dos átomos, quando as temperaturas são diferentes e por conta disso, né, você tem os sólidos, os líquidos, os gases, né? Dá até para citar o plasma, alguma coisa assim. Então é um assunto um pouquinho diferenciado, né? O professor agora ele tem que tratar essa parte da composição da matéria ali de uma forma mais evidenciada nessa área. Então, Paulo, a BNCC fala sobre os estados físicos da matéria. Então, isso daí você pega qualquer matéria e você tem que saber quais os estados. Os três comuns que a gente aprende na escola, que é para a criança aprender nessa faixa etária, é do sólido, líquido e o gasoso. E o exemplo que o professor pode dar é o da água, é o mais simples que ele tem, é o mais acessível. Então, quando você pega essa água e coloca no congelador, ela congela, você passou para o estado sólido. E quando você esquenta ela na chaleira, no fogão, e ela começa a sair um vaporzinho assim, aquele lá é o gás, o gasoso. Qualquer elemento químico que a gente tem na natureza, ele tem as três formas. A única coisa diferente para você encontrar uma forma diferente de estado é a temperatura dele. A água, por exemplo, na temperatura ambiente que a gente tem, de 15 a 30 graus ali, ela é líquida. Se você passa dos 100 graus, ela vira gás. Então, ela vai para o estado gasoso. E se você abaixa a temperatura de zero para menos isso, temperaturas negativas, você vai ter o estado sólido. E para você passar de um estado para o outro,
é o que a gente quer tratar no tema de energia. A gente precisa fornecer energia ou tirar energia. Então, para passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a gente precisa fornecer energia. E o mais fácil que a gente faz isso é esquentando eles. Ou seja, você está fornecendo energia térmica, calor. E se você quiser resfriar eles, passar do gasoso para o líquido e o líquido para o sólido, você tem que retirar energia. E basicamente é isso que a geladeira faz. Tem que tomar um pouco de cuidado só nos estados físicos da matéria e da água também, com a pressão, né? A pressão interfere bastante. Se a gente usa uma panela de pressão, por exemplo, a comida ela cozinha mais rápido nessa panela de pressão, porque a temperatura de ebulição da água ela aumenta bastante dentro da panela, dependendo da panela, pode chegar até 120 graus Celsius lá dentro. Quer dizer que a água ainda é líquida a 120 graus Celsius. E isso vai fazer com que o alimento cozinhe mais rápido lá, porque a temperatura é maior. Então, só tomar cuidado com essa questão da pressão, mas fora isso, a lógica é essa mesmo. Se você fornece mais energia, se você fornece mais calor para aquela substância, ela tem uma organização ali, ela começa a ficar perturbada na matéria e as moléculas elas vão se distanciando e ele vai se tornando um gás, né? Ou no caso do sólido vai se tornando um líquido e assim por diante. Se você retira esse calor, né? Se você retira essa energia, essas moléculas elas vão se agrupando de novo, as ligações vão ficando mais fortes e o gás ele vira líquido e esse líquido ele pode vir a se tornar um sólido, né? Então a gente pode explorar muito bem esses estados aí com a própria água que o professor Hércules falou para a gente. Também dá para explorar outros elementos que aparecem aí na natureza, um pedaço de ferro, por exemplo, que normalmente aparece no estado sólido, né? Mas se você aquecer bastante ele numa caldeira, em determinada temperatura ele vai se tornar líquido, e se você aquecer ainda mais, ele pode vir a se tornar um gás, enfim. Todas as substâncias podem ocupar aí os 3 estados da matéria, dependendo das condições de temperatura e pressão que elas são submetidas. O único problema de você pegar alguns metais que a gente vê, que nem o ferro, o cobre, o problema é o ponto de fusão deles, é o quanto se transforma do sólido para o líquido, que é mais de 1000 graus. Então isso é meio difícil de mostrar para o aluno, mas a gente pode mostrar um vídeo na internet, algumas fotos, para ver como isso acontece. E só para lembrar, os estados físicos da matéria, ele tem a ver com a energia de agitação, ou seja, de movimento, a energia mecânica. Você vai fornecendo calor, as moléculas começam a se mover mais, se agitar, vibrar lá dentro, e elas começam a se afastar uma da outra. Então, a estrutura começa a mudar. Por isso eles viram líquido e depois eles viram gasoso. E o gás, as moléculas elas já não estão bem juntinhas, estão muito agitadas, têm muita energia e elas começam a tender a bater uma na outra e ficar mais longe. Dá para perceber, né? Assim, fazendo um apanhado geral, esse assunto ele já foi abordado já lá no 7º ano, se eu não estou enganado, quando a gente fala de calor, quando a gente fala das máquinas térmicas, tudo mais, a gente já fala disso no 7º ano. Então dá para perceber agora no 9º ano que esse conteúdo ele é retomado, só que de uma maneira diferente e com um enfoque mais específico. Nessa levada aí atômica do 9º ano, a gente pode encontrar também a estrutura atômica dentro dessa brincadeira. Então, você, professor, você pode trabalhar no 9º ano os modelos atômicos, que é uma coisa que já era trabalhada no 9º ano antigamente, né? Os modelos lá do átomo, como que esse átomo ele é constituído, lá no núcleo com os prótons, com os nêutrons e a eletrosfera lá com os elétrons. Então, tudo isso a gente pode abordar. E nessa levada aí a gente pode ver os modelos atômicos que vem lá desde do primeiro modelo atômico até o mais atual, né? Só para complementar, os modelos atômicos eles vêm desde a antiguidade, de 2000 anos atrás. Então, se acreditava que a menor parte da matéria
ela chegava a ser uma bolinha pequena e não divisível, que era o átomo. E esse átomo é a palavra grega para indivisível. E esse conceito perdurou por muito tempo, até 1900. Então, muitos anos se passaram acreditando que o átomo era indivisível. E daí, através de algumas pesquisas e experiências, mostrou-se que o átomo é divisível. Então, ele é composto de outras partículas menores. Então, um dos primeiros modelos atômicos que a gente tem é o modelo atômico de Dalton, que era a bola de bilhar. Era uma bola maciça, parecida com o jogo de sinuca que a gente conhece, e que ele não era divisível. Aí, mais para frente, o Thomson propôs um outro modelo que ele previa que o núcleo tinha carga positiva e tinha algumas coisas com carga negativa em volta. E ele colocou como se fossem umas bolinhas, uma sobre a outra, parecendo um pudim de passas. Então ficou como se fosse um modelo pudim de passas do Thomson. Isso em 1887. Depois disso, o modelo atômico de Rutherford ele considera que o núcleo é feito só do próton, uma carga positiva, e ao redor dele girando em órbitas circulares você tem o elétron com uma carga negativa. Depois o Bohr veio e complementou essa ideia e ficou valendo daí um modelo de Rutherford-Bohr, que você considera um núcleo que tem cargas positivas e cargas neutras, do próton e o nêutron, e ao redor girando você tem cargas elétricas negativas, que são os elétrons. Mais para frente, viu-se pela mecânica quântica que não era bem assim ainda. Eles não giravam bem em órbitas circulares, mas eram nuvens de probabilidade que você pode encontrar ele em algum lugar num determinado tempo. E você não saber ou a velocidade ou não saber onde ele está. Então, se você sabe onde ele está, você não sabe a velocidade. Então, esse é o modelo atual que a gente tem. Na verdade, não é um modelo, é o que já foi constatado através de experiência. Então, a gente já sabe que é assim. O único problema é que a gente pode acreditar que são só 3 partículas, os prótons, elétrons e os nêutrons. Mas, na verdade, a gente já viu, através dos colisores de partículas que a gente tem hoje, que o próton e o nêutron, eles são feitos de outras partículas, que a gente chama de quarks. Então, elas são partículas menores, com cargas elétricas fracionais que se juntam e formam essas duas partículas. E aí a gente ainda tem mais outras partículas num modelo que a gente chama de modelo de partículas fundamentais, que tem neutrinos, pósitrons, pions e gluons, tem vários outros. Mas eu vou dar uma dica para vocês, professores que estão escutando a gente. Se vocês forem avançar bastante nessa parte aí da mecânica quântica e tudo mais, é bom ter um pouco de cautela que os alunos vão massacrar vocês de pergunta e às vezes a gente não consegue responder, né? Então, às vezes só comentar de leve ali como que é o modelo quântico e meio que parar por aí é mais seguro, né? Senão a gente vai acabar se atrapalhando um pouquinho. Continuando com os nossos assuntos do nono ano, um assunto muito interessante para trabalhar com as crianças lá do nono ano é a luz, e junto com a luz as ondas eletromagnéticas. É importante trabalhar, e é uma habilidade prevista aqui, um objeto de conhecimento previsto na BNCC, explorar as cores da luz. Cada cor da luz, a luz entendida como onda eletromagnética, cada cor da luz ela tem uma frequência específica. E o nosso olho ele só consegue identificar 3 cores, que é o vermelho, o verde e o azul. Então todas as outras cores elas são formadas dentro do nosso olho a partir dessas 3 cores. Se a gente pegar um olho de um cachorro, por exemplo, ou de um gato, a gente vai ter outras percepções de cores que não são essas. Então, para o olho humano, são essas 3 cores, o vermelho, o verde e o azul. É claro que a gente tem variações de pessoa para pessoa com essa percepção de cores. Não é todo mundo que enxerga o vermelho da mesma forma, o verde da mesma forma, ou o azul da mesma forma. E essas combinações, elas vão dando origem às diversas cores que a gente tem. São chamadas de cores primárias para o nosso olho. São as luzes primárias. Por exemplo, se a gente olha um objeto
que ele é branco, o que está acontecendo? Ele está refletindo a cor branca. Mas o que é essa cor branca? Ela é uma soma do vermelho, do verde e do azul. Então, se a gente sobrepor essas três luzes, essas três cores, o vermelho, o verde e o azul, a gente vai ter o branco. Se a gente olha para um objeto que ele é vermelho, o que está acontecendo? Ele está refletindo o vermelho para a gente, e está absorvendo o verde e está absorvendo o azul. A mesma coisa se o objeto for verde, ele vai refletir o verde, se ele for azul, ele vai refletir o azul. Se o objeto ele for preto, significa que ele está absorvendo essas três frequências de cores e não está refletindo nada para o nosso olho, ou pelo menos nada que o nosso olho consiga ver. Então a gente não consegue ter essa percepção do preto. O preto é como se fosse um contraste, uma ausência de cor para o nosso olho. É assim que a gente enxerga o preto. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, se a gente trocar a nossa lâmpada lá de casa, ou trocasse a luz do sol por uma luz que fosse monocromática, a gente enxergaria as cores totalmente diferentes. Porque a luz branca, como tem todas as cores, pode refletir qualquer uma das três. Se a luz fosse vermelha, ela só poderia refletir o vermelho. Então, se a gente pegar um objeto verde e colocar sobre uma luz monocromática, que é uma luz que só emite uma cor, uma luz monocromática vermelha, a gente vai ver esse objeto que é verde na cor preta, porque ele não vai refletir nada para o nosso olho, vai acabar absorvendo todas as cores. Então, dá para explorar bem aí esse assunto, mostrando como que funciona o nosso olho, como que é o daltonismo nas pessoas. Tem até um teste bem legal, que é o teste de Ishihara, que a gente pode usar para exemplificar como que essas cores são formadas no nosso olho. E provavelmente você encontre alguns meninos daltônicos aí na sua turma. Então a gente tem a luz, que ela é a cor, é a união das cores, né? Para nós a gente vê como se fosse transparente. O que acontece? Na verdade, a luz ela bate nos objetos, reflete e chega até o nosso olho. Se você for tratar na teoria do eletromagnetismo, é como a gente tratar uma onda eletromagnética. Se você for tratar numa teoria mais moderna, que é a da mecânica quântica, você vai ver que a luz ela é uma partícula, é um fóton, só que ela tem comportamento de onda. Então é isso que a gente chama de dualidade onda-partícula. E a luz, ela bate nos objetos, reflete e vem até o nosso olho. Dependendo do tipo de material, da composição dele, alguns fenômenos que acontecem, você vai observar determinadas cores diferentes, azul, amarelo, vermelho, ou dependendo do objeto que você está refletindo lá, que está pintado de vermelho, laranja, vai refletir aquela cor, ele vai absorver o resto e vai refletir só ou emitir só aquela cor. Então você vai perceber só uma cor. Por exemplo, uma maneira de você detectar as cores que tem na luz vinda do sol, você pode usar um prisma, que é um tipo de vidro. Qualquer vidro que você pegue uma pontinha, até uma lente de um óculos, você vai ver a decomposição da luz. E daí nisso você vai conseguir enxergar 7 cores, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul mais claro, que chama de azul mesmo, o anil, que é um azul mais escuro, e o roxo. Então esse pega todo o espectro da luz visível, que vai de mais ou menos 400 nanômetros de comprimento de onda, muito pequenininho, até 700 nanômetros. O que a gente sabe normalmente da luz, o principal é o que ele vem do sol, né? Então é a nossa fonte de luz primária. Mas você também tem a lâmpada, pode ter uma lanterna, agora tem o celular com uma luz de LED, então essas também são fontes de luz, além dos reflexos, né? Como se batesse uma luz no espelho, refletisse e viesse para o nosso olho, pode ser uma fonte secundária de luz. E a gente pode usar essa luz através de equipamentos, por exemplo, a lente, lentes convergentes, que nem do óculos, lentes divergentes. Você pode ver as estrelas, a luz das estrelas através do telescópio, com lentes, espelhos. Você pode ver coisas muito pequenas, como as células, bactérias, com um microscópio.
E você pode ver a uma certa distância, não muito longe, com binóculos, com lentes também convergentes. Além disso, a gente tem as tecnologias de hoje, que é a televisão, o celular, que eles emitem luz. A tela deles ali está emitindo luz constantemente para o nosso olho. E como que a gente transmite essas coisas de uma maneira moderna hoje é através de antenas. Você está tratando de ondas eletromagnéticas, então você tem uma antena no celular, você tem uma antena na estação de televisão e eles mandam através de ondas de rádio e eles interpretam lá e você recebe esse tipo de informação. É interessante lembrar que a onda de rádio e a luz, elas pertencem ao mesmo tipo de fenômeno, né, que é a onda eletromagnética. Então, a gente só não consegue ver a onda de rádio, mas ela é igualzinha à luz. Né? O nosso olho não tem essa sensibilidade, né? A gente consegue ver entre o vermelho e o roxo, o violeta, né? Tudo que está antes do vermelho, a gente fala que é infravermelho. E tudo que está depois do violeta, a gente fala que é ultravioleta. A gente costuma dizer, né, que essas ondas que são infravermelhas são de baixa energia, né, baixo impacto. Elas não são tão nocivas para a gente. Claro que dependendo da intensidade, elas podem ser nocivas, né? E as ondas ultravioletas, elas são mais nocivas. Por exemplo, você vai à praia, você passa protetor solar, por quê? Porque o sol emite muitas ondas ultravioletas. E essas ondas elas vão machucar a sua pele, né? Vão machucar mesmo. Né? O dia pode estar nublado, sei lá, né? Pode falar assim, nem tem sol hoje, não vou passar protetor solar. Mas na verdade o sol ele está emitindo essas ondas ultravioletas e essas ondas conseguem atravessar as nuvens. Então elas vão chegar na sua pele da mesma forma. O calor você não vai sentir, porque o calor é infravermelho. Mas o ultravioleta que o sol emite, você vai sentir na pele. Aí no final do dia sua pele vai estar queimada da mesma forma. E só para completar, tudo que você falou aí, ela faz parte do que a gente chama de espectro eletromagnético, que é um espectro que conta a energia das ondas eletromagnéticas. Então elas variam de menor energia, que depende da frequência, a energia dessas ondas depende da frequência, que ela começa nas ondas de rádio, que são chamadas ondas de rádio, que são mais ou menos 10.000 Hz, que é a unidade de frequência, é o Hertz. Então é como se fosse 10 elevado a 4. Depois disso, a gente tem o micro-ondas, que é mais ou menos na faixa de 10 elevado a 8. Nesse caminho do rádio para o micro-ondas, você tem os rádios que a gente ouve normal, que são mais ou menos 10 elevado a sexta, ou seja, na casa dos megahertz. Então você tem 100 megahertz de frequência. Essa é a rádio que você tem lá. É aí que a gente ouve, não é o som que a gente ouve, é a transmissão da onda eletromagnética de um lugar para o outro através de antenas, que o rádio interpreta isso daí através dos equipamentos eletrônicos e transforma em som para a gente ouvir. Mas as ondas se propagam de cidades muito longe uma da outra através das ondas eletromagnéticas. Depois disso, a gente tem então, do rádio, a gente tem a micro-ondas, 10 elevado a 8, e depois a gente tem o infravermelho. Então, nessa faixa do micro-ondas e do infravermelho, fica o sinal do micro-ondas, que a gente tem o aparelho micro-ondas, que ele é mais ou menos na faixa de 2,4 GHz. É a frequência que ele trabalha de energia. E se vocês notarem, o 2 GHz nada mais é do que a gente está ouvindo muito falar agora, o 2G, 3G, 4G, 5G, é a nossa internet, é o Wi-Fi. É uma onda eletromagnética na faixa do micro-ondas, que a gente evoluiu do 2 GB, 3 GB, agora está no 5 GHz, que é mais ou menos 5 vezes 10 a nona Hz. Essa é a frequência. Mais para frente eu vou falar se essa onda eletromagnética causa câncer ou não causa câncer, ela é benéfica ou não é para nós. Então, recapitulando, a gente tem o rádio, micro-ondas e infravermelho. Infravermelho é a parte do calor. Então, a frequência dele é mais ou menos 10 elevado a 12 Hz. Depois do infravermelho, a gente tem a luz visível, que é uma faixa muito pequena que a gente enxerga, que é 10 elevado a 15. Depois
quase mesmo 10 elevado a 15, ele ultravioleta, que é um pouquinho para cima, que ela vem junto com a luz do sol, a gente não enxerga, mas ela tá lá, e ela consegue penetrar um pouco na nossa pele, né? Até podendo causar queimadura, câncer de pele. E a gente chega nas duas últimas, que são as radiações ionizantes, que é o raio-x, 10 elevado a 18, e o raio gama, que pode ser radiação ou partículas, que é 10 elevado a 20. Então, essas radiações ionizantes, raio-x e raio gama, elas podem penetrar na célula e fazer modificações nas células, no DNA. Então, isso daí pode causar câncer e levar a pessoa à morte. Mas, em contrapartida, o raio-x é utilizado na medicina, né? A gente vai lá, tira raio-x para saber se os ossos estão quebrados. Então, ele serve para você cuidar do corpo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ter uma exposição muito longa. A gente sempre cai, às vezes, num meme que a gente vê na internet, que o técnico em radiologia lá fala assim, não, é bem seguro o raio-x para você, não sei o quê. Daí ele vai lá, te posiciona e vai se esconder atrás de uma parede de chumbo. Mas é que ele fica exposto a esse raio-x durante o dia todo. Você vai ficar por alguns segundos ali só. Então, para você não vai ter perigo nenhum. Mas para ele que ficou o dia todo ali, vai ter risco se ele ficar ali. Por isso que ele vai se esconder atrás da parede de chumbo. Só complementando, então a gente tem o raio-x, que é usado na radiografia. A gente tem, com ondas de rádio, a gente tem a ressonância magnética. Quando a pessoa quer olhar os tecidos dentro do seu corpo, ele utiliza a vibração que as moléculas do hidrogênio fazem quando aplicado um campo magnético. Então, é uma máquina que tem um ímã muito grande ou um eletroímã, e quando liga, eles criam um campo magnético que passa pelo teu corpo, e o hidrogênio que tem no nosso corpo começa a vibrar e emite radiação ali que pode observar pelos equipamentos. Outra aplicação do espectro ali é do infravermelho, que são os controles remotos, que eles usam ondas de infravermelho, e o ultravioleta, que serve para você eliminar alguns germes nos locais de trabalho. Então é bem comum em hospitais, sim, tem aquela luz que a gente chama de luz negra, que é ultravioleta. Bom, deu para perceber que tem bastante conteúdo para o nono ano, né? Tem muita coisa para falar aí. Então, isso só dentro de uma unidade temática. Lembrando que tem outras 2 unidades temáticas que a gente não está comentando aqui. Então, você tem que se organizar muito bem aí com suas aulas para conseguir abordar todos esses conteúdos, né? Ei, Paulo, e faltou mais uma informação aqui. Então, o celular se discutiu desde que eles surgiram, ficamos discutindo se eles causavam câncer, se causavam algum problema ou não. Mas, na verdade, o celular, quando a gente atendia o celular, a ligação normal que existia antes, que agora é bem difícil, a transmissão, se você procurar, tá, na Anatel lá, qual é a faixa de frequência que as operadoras podem transmitir no país, ela varia de 700 MHz a 800 MHz. E isso está dentro da faixa da rádio de frequência. Então, ela é muito baixa energia. Ela não causa nenhum problema para a gente. Então, isso aí é mais ou menos 0,7 GHz. Então, não chega nem perto do Wi-Fi, né? O Wi-Fi, por sua vez, já chega nos 5 GHz. Só que os 5 GHz ainda é uma frequência muito baixa que não afeta as células do nosso corpo. Então tinha que ser uma radiação ionizante, e ela não é ionizante. Então todo mundo pode usar a internet, o celular tranquilo, que não vai causar câncer, nenhum problema. A não ser a visão. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Como eu disse, esse episódio foi um pouquinho mais longo, mas tinha muita coisa para falar. Mas a gente vai encerrando por aqui. E no próximo episódio, que vai ser o último dessa nossa sequência, vamos reiterar alguns pontos aí que a gente viu nos episódios anteriores, para que você consiga aplicar bem essa unidade temática de matéria e energia lá com seus alunos no ensino fundamental. Então, um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço aí, pessoal. Até o próximo.